Fala pessoal, e aí, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né, do meu primeiro filme, e sejam bem-vindos também a esse novo formato, a esse novo quadro do canal, do nosso canal aqui do YouTube, que a gente vai começar uma série de entrevistas aí em forma de podcast, com várias pessoas desse universo aí do cinema, do audiovisual, entendeu? Então vamos trazer muita coisa bacana aqui, muitos convidados legais. E falando sobre esse universo aí do cinema independente, né? Inclusive, se você gosta desse assunto, seja como entretenimento, seja como uma forma de se expressar artisticamente, ou até mesmo de trabalho, né, profissional, então fique com a gente aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá um like aí pra gente também, para dar essa força, para a gente poder continuar trazendo cada vez mais conteúdo aí para vocês. E fique com a gente aí que vocês não vão se arrepender, que tem muito conteúdo bom, conteúdo de qualidade, e a gente vai estar sempre trabalhando para melhorar cada vez mais. E hoje, no nosso primeiro episódio, a gente tem um convidado aqui muito especial, já até conhecido, né, do pessoal aqui, de quem assiste o nosso canal, porque ele já deu um depoimento em um vídeo aqui, que inclusive que é o vídeo que tem mais visualizações hoje no canal, é o vídeo em que ele está depondo, tá? Que ele está contando uma curiosidade sobre o Mazzaropi, né? Que ele já foi assistente, ele fez assistência de direção em um dos filmes Mazzaropi. Ele conta umas histórias bem interessantes. Inclusive, o link do vídeo está aqui na descrição, caso você queira assistir, tá bom? Então, ele é José Adalto Cardoso e ele é um cineasta, né? Ele fez a carreira dele na boca do cinema paulista, principalmente na década de 70, 80. Ele tem uma bagagem aí, né? Incrível. E, além de tudo isso, ele ainda tem o privilégio de ser meu pai, né? Entendeu? É, e para quem não sabe, né? Bom, olha só, né? Começar o podcast em nepotismo, já começa em família, né? Mas é isso aí. Mas independente de ser meu pai, o que interessa aqui é que ele tem uma bagagem, tem muita história para contar e com certeza esse conteúdo de hoje vai ser muito rico. Então, José Adalto Cardoso, o perigoso, se Opa, apresenta aí para o pessoal aí. Conta um pouquinho de como foi sua carreira, como que você começou. Fala um pouquinho sobre você aí. então, cara, eu comecei para valer em 74, né? E fui até 88. Nesse período fiz 12 ou 13 longas, não me lembro bem, e antes de começar a dirigir em 1980, porque eu dirigi de 80 a 88, mas até 80, de 73, que foi quando eu fiz um filme meio que eu não considero. É um filme com o Gica, com o Zé do Caixão, que ele não era o Zé do Caixão. O filme chamava O Fracasso de um Homem em Duas Noites de Núpcias, que eu achava que nem tinha terminado, que nem tinha lançado, mas o filme foi lançado, sim. E foi a minha primeira experiência para valer no cinema. Eu morava no Brás e eu morava na Rubino de Oliveira, a 200 metros do casarão lá da antiga igreja que o Mujica usava como estúdio, tá? Na rua Casimiro de Abreu. Eu descobri que ficava a 200 metros a minha casa do estúdio dele. Então, eu comecei a frequentar e eu queria ser ator. E era uma chance de eu começar ali com o Mujica. Eu tentei fazer uma cena lá, já existiam umas aulinhas que o Mário Lima dava no palco do estúdio, e aulas de interpretação, que não valiam muita coisa não, mas era um começo. E hoje eu fui fazer uma apresentação, foi uma loucura, foi uma droga, o pessoal só faltou me bater. Então eu percebi que eu não era realmente o cara para ser ator, tá? Que era o grande sonho meu. Aí eu passei, me fiquei meio frustradão, mas aí eu passei a me interessar pelo trabalho do Attilio, Jorge Attilio, era o diretor de fotografia dele. Me passei a me interessar por câmera, por lentes, por aquela coisa, e comecei a me aproximar do Attilio. Ele era um italiano, fechadão, tá? Mas muito boa pessoa. Eu acabei ficando amigo dele.
Ele era de poucos amigos, mas eu fui um dos que tive o prazer de ser amigo dele. E ele achou que o cara está interessado por isso, começou a me explicar algumas coisas de câmera. Nesse meio de tempo, o Mujica fez um filme chamado Trilogia do Terror. Esse filme ele fez três filmes curtos, médios, de meia hora cada, chama Trilogia do Terror esse filme. Um filme foi dirigido por ele, o segundo foi dirigido pelo Luiz Sérgio Persson, que eu conheci lá, e o terceiro foi dirigido pelo Candeias, pelo Oswaldo Candeias, que também eu conheci lá, tá? Então eu tive uma pequena relação com o Persson e uma pequena relação com o Candeias. O Persson, que já tinha feito São Paulo S.A., um clássico de cinema paulista, ele logo em seguida ele morreu, teve um problema, não me lembro muito bem. E o Candeias eu voltei a ver e tive algumas aproximações com ele muito tempo depois, tá? Mas com o Mujica foi basicamente isso. E eu fiquei de 74 não, de 67 até 73, praticamente ligado ao Mujica. Até eu perceber que existia a Boca. O Candeias foi o cara que me disse, olha, tem a Boca, lá o pessoal todo do cinema se reúne e tal, tal, tal. E eu passei a frequentar a Boca. E como eu era uma pessoa estranha e trabalhava em banco naquela época, né? Eu só ia de fim de semana e ia quando eu podia, né? Então, pagava cafezinho para o pessoal para ir conhecendo, para ir tomando amizade, para ir me aproximando deles e rapidamente eu estava enturmado, já conhecia as pessoas, eu queria uma oportunidade de trabalho. Que naquela época, justo nessa época, acho que no final de 72, finalzinho de 72, eu saí do banco para encarar cinema. Foi uma loucura que eu fiz. Eu fiquei sem renda. Uma loucura que deu certo, né? No final das contas. Mais ou Ó, menos certo. Porque cresceu, porque apareceu você, né? Mas eu fiz muita coisa errada. Mas tudo bem, tá? ó, O que mas deixa, importa é deixa eu que te falar uma coisinha só. Você falou a questão de ator, de que não deu certo, e tudo mais, mas você não fez também atuações em fotonovelas ou coisa assim, que tem a ver com o Mujica? eu fiz, eu Então conta fiz, essa eu história como que é. Inclusive, eu lembro uma vez até que você contou uma história que fizeram uma brincadeira com a sua mãe, com uma Então, dessas cara, coisas da fotonovela. Conta isso daí pra gente aí. eu fiz algumas fotonovelas, mais levado pelo Rubens Francisco Luchetti. Ele fazia os roteiros das fotonovelas e trabalhava muito mais escrevendo Ah, tá. Só uma literatura. coisinha, desculpa te cortar, mas só uma coisinha. Primeiro, explica o que é uma fotonovela, porque, assim, quem é mais novo nem sabe o que é isso. Uma Não existe, fotonovela. não existe Explica o mais, que né? que é. Fotonovela era época, era moda na época, 60 e 70, por aí. Eram as revistas que publicavam historinhas, as cenas eram fotografadas como uma história em quadrinhos, mas era fotografada, era aplicado a legenda e publicavam os grandes cantores daquela época, da Jovem Guarda, todos eles eram papel principal em fotonovelas, tá? E eu fiz algumas do Mujica, a convite e com a direção do Luquete, tá? Foi ali que eu comecei a me aproximar bem do Luquete, que também me ajudou bastante e me ajuda até hoje e vai me ajudar ainda. Então, a história é que eu não me lembro bem da história, mas eu tenho isso aqui até hoje em casa. Eu tenho essa história e tenho uma outra história que sai na revista Melodias, que é um romance. Essa Estranho Mundo Zé do Caixão era uma história meio macabra, coisa assim. Então, um cara me mata, um grandão. Esse grandão era o Wilson. Ele era dono de uma academia de fisicultura lá na Praça da Sé. E ele queria ser ator, ele chegou a fazer um filme, mas foi uma outra história. E o Wilson, ele era grandão, ele tinha 2 metros de altura, era forte, era fisicultor, né? O cara era um armário, 2 por 2. Então, eu tinha algum problema com ele, não me lembro na história, e de repente ele me dava, ele me matava, ele me levantava no ar, tá? Ele tinha força, ele fazia isso, ele me levantava no ar para me jogar lá de cima do prédio dele, que era 2 ou 3 andares, para me jogar lá embaixo. E eu morri, ele cortava a minha cabeça e botava no lixo ou qualquer coisa assim, não me lembro.
E então fizeram uma trocagem, né, na fotografia, separando a minha cabeça e botou uns jornais por baixo, como se aqueles jornais iam cobrir a cabeça, iam embrulhar a cabeça para botar no lixo. E foi publicada uma foto, tem essa revista até hoje, essa cabeça minha com jornais, entende? E saiu para o Brasil inteiro. E um primo meu, que era muito safado, muito cheio de graça, ele aqui em Batatais viu essa revista, foi distribuída no Brasil todo, e viu a foto onde ele estava com a cabeça cortada. E ele foi falar para minha mãe, falou, olha, tem uma notícia muito triste para falar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O Zé Adalto mataram ele. Aí minha mãe já entrou em pânico, e ela era muito sensível para essas coisas, né? E cortaram a cabeça. Vixe, né? Mas olha aqui a prova. E mostrou a foto em que eu estava com a cabeça cortada. Nossa, minha mãe quase teve um troço para ir para o hospital, aquela coisa toda. E foi a brincadeira, essas brincadeiras que a gente faz acaba se arrependendo, né? E depois que eu soube que ele fez essa brincadeira, eu perturbei bastante ele também, né? Porque não era coisa que se fazia com a minha mãe, com meu pai, com as pessoas mais velhas, né? Isso não pode fazer. Então, e teve a outra que eu fiz, que foi um romance, também não me lembro a época. Não me lembro a história. Eu também tenho esse romance aqui em casa. Nessa época, eu fazia fotografia, um fotógrafo chamado Amaral, que tinha um estúdio fotográfico lá em Pinheiros, quase eu lembro o nome até da rua, Teodoro Sampaio. E o Jean Garré, ficou depois Jean Garré, naquela época era Jean Silva, ele era aprendiz de fotografia com o Amaral, tá? E ele ia fotografar com a gente. O Amaral era que fazia a fotografia da fotonovela, e o Jean fotografava, ajudava, não sei o quê. Eu comecei ali, eu já tinha uma relação com o Jean. Eu conheci ele quando ele chegou de Portugal e foi lá no Mujica. Ele era todo atrapalhado, falava um português de Portugal muito complicado, era assim, mas ficou meu amigo, entende? E É, o foi Jean muito tempo. Garret, foi um grande diretor de cinema, né, também, né? Morreu cedo, com 50 e poucos anos. Ele fez filmes memoráveis, é um cara muito respeitado. E a base de enquadração, de estética que ele ganhou foi com o Amaral, entende? Ele era um grande enquadrador de cenas, sabe? Você pega um filme do Jean, as cenas são bem enquadradas, são curiosas. É interessante a sensibilidade que o Jean tem. E pelas histórias também, né? Então, ali que o Jean fotografava essas novelas junto com o Amaral, ele era assistente do Amaral, e eu acabei me entrosando mais ainda com o Jean, que eu já conhecia, porque ele frequentava o estúdio e queria também, como eu, fazer uma carreira em cinema. Ele fez uma carreira meteórica, mas muito linda, né? Ele era um gêniozinho, né? Então, foi até 73 quando eu fiz essa brincadeira com o Mujica do longa-metragem, Um Fracasso de um Homem em Duas Noites de Núpcias. Tá? Eu acho que oficialmente a entrada minha em cinema foi em 74. Tá? Eu queria fazer um filme, ter uma. Porque com o Mujica eu fui fazer algumas semanas, fui para quebrar galho de alguém, entende? Sim. Então, quer dizer, não contou, eu não fiz o filme todo. Então, eu queria fazer um filme completo. Tanto que eu nem conto na minha filmografia esse filme. Aí, eu tinha uma amiga chamada Virgínia, que ela era uma senhora já, era lá do Mujica também. Ela queria ser atriz lá com o Mujica, né? Então, a Virgínia ficamos muito amigos, eu e a Virgínia. Ela foi esposa de um sanfoneiro, acordeonista da época, chegou até a ser conhecido, chamado Lúcio Gaeta, era um italiano. Ela era separada do cara. E ela tinha uma relação com o centro espírita, com esses negócios de umbanda, coisa assim, que eu não conhecia, não sabia e tinha medo, né? Eu morri de medo disso. Aí ela falou assim, olha, você quer mesmo entrar para o cinema? Vamos lá numa sessão de umbanda que nós vamos tentar resolver isso, né? Aí eu fiquei com medo, aquela coisa, até que ela me convenceu. Aí fui falar com a mulher lá, era lá no Paraíso,
no bairro do Paraíso. E eu fui lá falar com a mulher, uma senhora, né, que estava incorporada, e ela falou: qual é o teu problema? O problema é que eu quero entrar para cinema e não tenho chance, quer dizer, não vejo saída. Ela falou: você está com algum projeto, possivelmente, você pode entrar? Eu tinha o Odi Fraga, o diretor Odi Fraga, ele estava preparando o filme Macho e Fêmea, com a Vera Fischer e Mari Benvenuti. E esse filme ia ser produzido pela Brasil Internacional, que era o braço de produção da Paris Filmes, com quem mais tarde eu vim fazer meu primeiro longa. Mas só que a Paris tinha alguns problemas para dar partida na produção, estava tudo prontinho. E o Alex da Paris nunca dizia para o Odi: vamos começar. Espera aí, dá mais um tempo. Esses são os problemas que eles tinham lá. E aí o Odi confirmou comigo, falou: não, você vai fazer o filme comigo, você vai ser meu assistente de direção. E eu fiquei numa expectativa muito grande para começar o filme com o Odi, para eu fazer meu trabalho. E não acontecia nunca. Aí essa mulher aí falou para mim: olha, eu contei essa história para ela. Ela falou assim: põe o nome do cara com quem você está pretendendo filmar aqui nessa caixinha, e depois você vem aqui e te dá uma resposta. Uma semana depois eu voltei lá e ela já tinha visto. O Odi nem sabe disso, acho que ele já morreu, ele nem sabe que eu fiz isso. Aí, uma semana depois, eu voltei lá no centro, e a mulher falou assim: olha, quarta-feira que vem, não sei que dia que eu fui, deve ter sido uma quinta, numa sexta, quarta-feira que vem, num bar ali da Boca, o Odi vai te contratar. Ele vai te encontrar lá e vai te contratar. Eu falei: puxa vida, tá sabendo tudo, né? Que legal. Fiquei impressionado, sabe? E aí, falei: bom, eu acho que eu estou encaminhando o meu começo de carreira. Eu estou cuidando dos negócios aqui, mas não se preocupe, não. Então, eu falei assim: vou começar a minha carreira finalmente, quarta-feira, né? E na quarta-feira eu não via a hora que chegava, eu já estava duro, inclusive, precisava de algum dinheiro, e eu fui lá no bar, num bar, onde o Odi frequentava, falei: ele vai aparecer. E não apareceu. Aí, eu lá esperando, né, o dia e tal, aí apareceu um outro cara, que era diretor de cinema, o Fausto, e ele começou um papo ali. Começou um papo, tomando café, coisa assim, batendo papo. Falei: pô, o dia não começa, o macho e fêmea dele, e não sei o quê, eu tô doido para começar. Aí o Fausto falou assim: qual que é o teu signo? Uma coisa estranha, né? Uma pergunta estranha. Falei: touro. Por quê? Ele pensou duas vezes e falou assim: você quer trabalhar comigo? Depois eu fui descobrir que ele era astrólogo, ele estudava astrologia, e ele tinha umas coisas de combinações. Então, o signo dele, que eu não sei qual é, junto com todo, dava certo, umas combinações dele lá. Ele falou: a gente vai se dar bem. Então, você quer trabalhar comigo? Eu estou começando a preparar um filme. Falei: cara, no lugar do Odi veio o Fausto. Mas será que eu estou contratado? Aí claro, eu topei, subi lá no prédio, no 134 da Rua do Triunfo, onde ele tinha o escritório dele, e lá a gente começou a conversar. Ele estava preparando o filme Sedução, tá? Que a gente acabou fazendo depois. Só que tinha que fazer um trabalho de reconstituição de época. E a gente começou 3 meses depois, eu comecei a trabalhar com ele, agora é 3 meses depois que fui filmar. E toda a reconstituição de época, eu que fiz. Modéstia à parte, fui eu que fiz. No meu trabalho, eu já tive a responsabilidade de reconstituir época para o filme do Fausto. Só um parênteses aí. Para quem não conhece também o Fauzi, o diretor Fauzi Mansur, isso. Fala um pouquinho dele, assim, só para o pessoal entender a importância dele. O primeiro filme do Fauzi, eu não conhecia ele nem estava no cinema ainda, foi um filme com os Trapalhões, Ilha dos Paqueras, qualquer coisa. Foi o primeiro filme dos Trapalhões e foi o primeiro filme do Fauzi. E ele era um árabe, mas ele era muito, muito, muito interessante. Ele era um cineasta mesmo, fez uma carreira. Ele morreu também, morreu agora 2 anos atrás. E ele tinha feito As Fêmeas, com a Vera Fischer, foi o primeiro filme da Vera Fischer, levado pelo Davi Cardoso, que também foi ator, fez par romântico com a Vera. Depois ele fez o Sedução, ganhou 5 prêmios, esse filme que eu participei, tive orgulho de participar. Ele ganhou 5 prêmios
Capitão Festival de Guarujá, que tinha na época. Depois ele fez Noite do Desejo, ele fez o Guarani. Eu fiz com ele Sedução para a gente se conhecer. Depois eu pulei Noite de Desejo, eu fiz com ele Belas e Corrompidas, em 76. Depois eu voltei a filmar com ele em 77, 78, o Guarani, tá? Aí a gente já não fez mais, eu não sei se ele fez E você também. sempre fez assistência de direção para ele? O que que era que você... Não, no Guarani eu fiz produção executiva. Eu devo estar lá acreditado como diretor de produção, mas na prática eu fiz produção executiva. Bom, a gente vai chegar lá. E Belas e Corrompidas, com a Maria Isabel da Lisandra, que na época também estava na moda, ela tinha uma novela de muito sucesso. Eu entrei como assistente de direção, tá? Bom, quando a gente estava terminando o Belas e Corrompidas, isso era 76 por aí, a gente filmou num casarão. Esse casarão era de propriedade da família Tonhato, que faz cobertor, é uma marca conhecida de cobertor Tonhato, lá em Santo André. Ficava na Avenida Dom Pedro I, 1313, era o número do casarão, 1313. Então aquilo começou a gerar uma certa desconfiança com a gente. Pô, vai trabalhar assim. E o filme era todo noturno, praticamente. A gente só filmava à noite. A mãe escurecia, a gente estava lá no casarão. Filmava a noite toda, amanhecia, a gente voltava. Então, tem umas historinhas ali, umas coisinhas de assombração. A gente contratou o Luiz, que era um cara de lá. Nossa, mas durante, quase no final desse filme, eu confundo Belas e Corrompidas, porque esse filme ele chamava antes às sextas-feiras as bruxas ficam nuas. Não tinha bruxa nenhuma e não tinha sexta-feira nenhuma, e não tinha nenhuma nua, né? Então, esse era o título do filme. Mas aí decidiram, como sempre, botar um nome mais forte, né? Para chamar público. Aí botaram Belas e Corrompidas. No final das filmagens, ele chegou para mim e falou assim: doutor, eu tenho. E quem fazia comigo era o Tony Giacosta, a produção, foi o mesmo que fez a produção lá no Guarani. Eu tô com. Ele confiava muito em mim, ele passou a confiar muito em mim, o Fausto. Ele falou assim: cara, eu estou preparando um projeto com a Embrafilme. Na época, a Embrafilme do Rio de Janeiro. A Embrafilme só funcionava no Rio, tinha só um escritóriozinho de nada aqui em São Paulo que não fazia nada. E só se associava praticamente com filmes cariocas. Tá? Aqui em São Paulo, acho que o Cury foi um dos poucos que fizeram. Walter Hugo Cury, que é um diretor antológico que fez o Brasil sair fez o cinema brasileiro sair do Brasil, é um cara muito legal, o Cury. Então, ele fez, a Embrafilme fez uma deferência de produzir, de aceitar uma produção do Fausto, porque ele tinha o projeto de fazer o Guarani, que era baseado no livro de José de Alencar. Aí ele falou assim: olha, doutor, eu vou ter que fazer esse filme Guarani o ano que vem. E a gente está em negociação com a Embra. Eu preciso que alguém vá amanhã para o Rio de Janeiro, para depois de amanhã pegar uns documentos, não sei o quê, fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e voltar ainda depois de amanhã. Então tem que ir de avião. Eu nunca tinha andado de avião. Eu falei: Fauzi, eu sinto muito, cara, mas eu não vou, não. Eu não vou andar de avião, não, cara. Falei: não, mas você tem que ir, porque não sei o quê, eu queria que você fosse. Eu falei: não vou. Medo meu de avião, né? Aí ele falou: bom, eu vou mandar então o Jacosca, já que você não vai. Aí, e quando ele saiu de perto, eu falei: pô, peraí, eu sou homem, eu sou um saquinho de pipoca, né? Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que encarar um avião, né? Aí eu voltei e falei: não, eu vou pegar o avião, pego a ponte aérea aí e vamos para lá. E acabei indo, foi meu primeiro voo, né? Depois eu fiz vários para o Rio, exatamente para cuidar da Inclusive, documentação. só uma coisa, inclusive esse medo de avião acho que é hereditário, né? Porque eu também tinha, antes de eu Mas fazer meu perdeu, primeiro voo, eu também tinha medo de avião. mas perdeu o medo, né? É, perdi, né?
Por Não, eu força, perdi. por livre e espontânea pressão, né? Eu tive que perder. Não, inclusive, quando você vai de São Paulo para o Rio, quando você passa sobre a Serra das Araras, já no estado do Rio, perto do Rio de Janeiro, tem uma turbulência, tem não sei o que lá, o avião começa a trepidar todo. E eu fiquei apavorado, né, dentro do avião, primeira vez. Aquela turbulência, o avião começa a bater. Eu fiquei apavorado, eu olhava para os caras que estavam dentro do avião, viajando, ninguém, estava todo mundo tranquilo, eu era o único apavorado, né? Falei, gente, o avião vai cair, ninguém liga, né? Aí, depois que eu fui descobrir que isso é normal quando você vai de São Paulo para o Rio, que você passa por essa turbulência na Serra das Araras, não sei por que, alguma coisa lá de física, né? E depois eu me acostumei, não teve mais problema, entende? Eu entrei dentro do avião fumando, aí a mulher teve que me avisar que tinha que parar de fumar, que não podia, que não sei o quê. Bom, o Guarani, que ia ser filmado como foi em 77, ele era orçado em um valor que eu não me lembro muito bem, mas era qualquer coisa em torno de 1.500.000 dinheiro da época. Não sei como é que era isso, né? Como é que estava em 77, 76. 1,5 milhão. Não era isso, mas era mais ou menos 1,5 milhão. A Embraer ia entrar com 50% na sociedade e dar mais 20% de avanço sobre a distribuição. Quer dizer, na hora que o filme batia na tela, 20% do custo ia primeiro para do retorno do dinheiro, ia primeiro para a Embraer e depois. Ou seja, a Embraer fazia o filme, praticamente produzia sozinho. Então, estamos acertando, quando está na hora, a gente estava terminando o roteiro, ele estava ajudando o Foz a terminar o roteiro do Guarani, começando a terminar, não, estava no meio, estava uma complicação, porque o Guarani é muito complicado. Aí a Embra fala assim, olha, você vai ter que trocar de projeto. O Guarani, nós vamos dar para o Glauber Rocha fazer. Pô, mas peraí, pô, tá tudo certo, é tudo documentação, não sei o quê. Não, sabe o que é? Glauber Rocha é um nome internacional. Um brasileiro que tem representação internacional. Mas o E é Glauber Rocha, importante. ele tinha um projeto do Guarani Ele tem também? um projeto, o Guarani, mas uma musical. Ah, Né? entendi. Então foi Então, coincidência que teve. foi coincidência. E a Embra falou assim, nós preferimos o Glauber Rocha, que é um nome, que não sei o quê, que papapá, 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 papapá. E, sabe, entende? Não, o Guarani estava orçado em 2,5 milhões. É isso, agora que eu estou lembrando. O Guarani estava orçado em 2,5 milhões. Aí ele falou assim, ô Fósio, mas está tudo aprovado aqui, arranja outro projeto, de última hora. Aí o Fósio ficou apavorado, falou, não, meu Deus, não sei o que. Até que descobriu um projeto chamado Olhai os Lírios do Campo, que é um livro do Érico Veríssimo, pai do Luiz Veríssimo, né? Luiz Antônio, Luiz Carlos Veríssimo, e que morava no sul, já tinha morrido, entende? Já tinha morrido, estava cuidando das coisas dele, da Mafalda, que era a esposa do Érico Veríssimo, e morava em Porto Alegre. Aí o Fauzi foi para Porto Alegre, foi falar com a dona Mafalda para pedir os direitos, aquela coisa, porque o Guarani não tinha direitos autorais, tá? Era domínio público o Guarani, mas o Érico Veríssimo tinha direitos autorais. Aí acertou com a dona Mafalda de fazer o Olhares do Campo. Aí ele volta e a gente começa um novo projeto. Aí começa a olhar os vídeos do campo. Foi uma loucura, né? E o tempo estava terminando. E aí a gente trabalhando em cima, aparece uma mulher do Rio de Janeiro dizendo que era advogada da família Veríssimo e que ela não concordava com as condições que o Fauzi acertou com a dona Mafalda. E que ela, como advogada, ia entrar em coisa. Aí começou a pedir participação, aí foi um rolo. Mas a gente estava nessa briga quando a Embra voltou a falar com a gente que o Glauber Rocha é muito bom, só que ele tem uns problemas aí de políticos. Ele era muito problemático, ele tinha umas convicções políticas, ele era meio de esquerda de tudo, né? E a gente, então, prefere não trabalhar com ele por causa do jeito dele, né? É de posicionamento ideológico, né? Isso, é um posicionamento ideológico que não era muito legal com o governo, né?
a gente estava em 70 e pouco, nós estávamos em ditadura, né? Sim. Então, aí falou, ó, o Glauber não vai poder fazer o filme mais, por uma questão de... Aí volta com o Guarani. E o Fawzi tinha feito um orçamento do Olhares Livres do Campo por 1.700.000. Quer dizer, antes era 2,5 milhões o Guarani. Voltou para 1.700.000 Olhares Livres do Campo. Aí a Embra falou, tá, então volta para o Guarani. Pô, mas e agora? O Guarani ou Olhares Livres? O que eu faço? Ele estava numa briga com o Olhares Livres, direitos autorais. Aí, não, Guarani, volta tudo como era antes. Aí, tá, tudo bem. Só que o tempo estava cada vez mais apertando. E eu fiquei apavorado também, né? Falei, pô, fazer agora, como é que a gente faz? Só que tinha um problema. A Embra, o Guarani tinha um orçamento de 2,5 milhões e esse por 1,7 milhões. A Embra falou, só que nós vamos fazer sobre um orçamento de 1,7 milhões do Guarani. Ele já enxugou o orçamento do Guarani. Né? Pois tinha que aceitar, pô, eu estava já na chuva, tinha que se molhar. Né? Aí fechou por 1,7 milhões e a gente foi fazer. Ele pediu para o Marcos Rey, que era um roteirista, um escritor e roteirista da época, ele fazia naquela época quase todos os filmes que saíam era dele. O roteiro, a ideia Inclusive, inicial. ele escrevia muito. Tinha uma série de livros, assim, acho que quem foi adolescente, que é mais ou menos da minha idade, todo mundo, assim, na adolescência, lembra muito do Marco Seis, porque ele escrevia uma série de livros. Eu esqueci como é que era o nome. Não lembro se era uma série de livros ou ele escrevia muitos livros, assim, para esse público, sabe? Para o público. Infanto-juvenil. Então, eu lembro muito bem disso daí, como autor, assim, como que. Eu tive uma experiência com o Marcos Rey em 70, acho que nós estamos em 77, logo em seguida. Essa experiência é interessante, você me lembrou agora, depois eu te falo. Bom, aí o Marcos deu um tapinha lá no Guarani, puxaram mais pelo que tinha no livro, vamos filmar o livro, a cena assim. E o Fawzi encasquetou, que no livro, a abertura do livro, é a descrição do cenário onde vão acontecer as coisas, da aventura do Alencar, né? Então, o Fawzi, ele assim, define, descreve bem o cenário. Aí o Fawzi falou, eu quero esse cenário para a gente fazer o filme. É o cenário que o Alencar... Pô, mas e aí, será que existe? A gente descobriu que existe. Esse foi o trabalho do Jacobs, não foi meu. O Fawzi falou, eu quero fazer... Descubra esse cenário, acha onde tem esse cenário, que eu quero fazer lá. Não importa. O Fawzi era a cabeça dura, né? Aí o Tony começou a fazer essa pesquisa. Não tinha internet, não tinha essas facilidades de hoje. Descobriu que tinha 2 rios Paquequé. Um na região de Teresópolis, os dois no estado do Rio de Janeiro. Teresópolis, não sei aonde, e o outro que nascia em Sumidouro, que era uma cidadezinha na divisa com Minas Gerais. E o de Sumidouro é que era o tal que tinha essa cascata, não sei o quê e tal, o começo do rio Paquequera. Ele nasce, o Alencar fala desde um fiozinho d'água que saía, depois caía numa cascata, que é essa cascata que na época chamava Véu de Noiva, hoje não sei se naquela época também, chamava Condideu, eles deram o nome de Condideu. É muito alta, uma das maiores do estado, né? A queda d'água, e ela ia formando descia, já em forma de rio, e atravessava a cidade de Sumidouro, 18 quilômetros à frente, atravessava a cidade de Sumidouro, e o rio Paquequé, uma curiosidade, ele era um rio intermitente, é aquele que afunda, ele some na terra por um tempo e sai lá na frente. Logo depois de Sumidouro, por isso que chamava Sumidouro, que é onde sumia o rio, segundo eles diziam lá, né? O rio vai para debaixo da terra e daqui a 1 quilômetro ele aparece outra vez no mesmo rio. Entende? É uma curiosidade que os geógrafos devem conhecer, né? Então, o Fawzi falou, vamos fazer lá. Pô, mas é complicado, não sei o que. O Fawzi foi lá, viu, não é complicado, não tem nem como chegar lá. Aí, ele falou, não, eu quero fazer lá, acabou, fim de papo. Eu fui para Sumidouro 3 meses também, antes, para morar em Sumidouro e preparar a casa do Dom Antônio de Maris, que era o personagem central do Guarani. Tá?
o português, né? Quem fez foi o Luigi Pipe, o ator Luigi Pipe. E a gente fiquei 3 meses morando numa pensão. Subidor era uma cidade pequena, mas pequena de verdade, tá? Tinha 3 aparelhos telefônicos na cidade, que eram chamados PS, posto de serviço. Um era o P, não, um era o PS, que era a casa da dona, esqueci o nome, onde eu fiquei morando os 3 meses. Era uma pensão também essa casa, né? Então eu fiquei morando 3 meses. Os outros 2 aparelhos de televisão eram na casa do fotógrafo da cidade, que tinha um nome parecido com Eloy, eu não me lembro, Eloá, Eloir, qualquer coisa assim. E outro telefone era na agência do Banerj, tá, do banco, né? E nem a prefeitura tinha telefone. E, então, eles passavam recados, tá? E era um sarro, porque essa mulher do PS era muito fofoqueira. E todo mundo que ligava queria falar com a consumidora, batia lá. E ela é que distribuía para um ou para outro, né? Então, ela ficava ouvindo a ligação, ela sabia segredos do Banerjee, ela sabia as histórias do fotógrafo, ela sabia tudo e falava. Entende? Eu lembro dela, era uma gordona, eu não lembro o nome, mas era... E eu fiquei 3 meses com o pessoal da prefeitura. O prefeito Kleber, na época, ele mandou fazer com uma motoniveladora uma estrada provisória aos 18 quilômetros até o cume da montanha ali, onde nascia o rio. Só para fazer Ele o fez filme. uma estrada. Hã? Só para fazer o filme. Só para fazer o filme, o Guarani. Então, e a estrada dele não tinha muita coisa, não tinha muita tecnologia, né? Não tinha nenhuma. Ele botou uma máquina lá, tirou as árvores e chegou lá em cima, né? Então, é uma estrada muito precária. E a gente ficou, e era subida, tá? Toda a estrada praticamente era subida. E a gente começou a construir a casa do Dom Antônio de Maris. Eu tenho fotos disso aí até hoje, aqui, dessa casa que estava construindo. E aí foi feita uma ponte, tal. Eu fiquei 3 meses lá. Tá? Nesses 3 meses, o Fauzi foi 2 ou 3 vezes lá. Foi ele, que era o diretor do filme, para acompanhar as coisas. O Cláudio Portioli, que foi o diretor de fotografia e câmera. E foi mais o Paulo Domingues, que a gente chamava Paulinho do Vitória, porque ele era gerente do Cine Vitória, em São Caetano do Sul. E o Paulinho, que era o cenógrafo do filme, né? Foram lá para ver as coisas. E aí a gente, 3 meses depois, a casa estava pronta, estava pronto, vamos lá. A gente acertou, foi feito. E começou o filme em outubro de 1977, época em que começa a chuva. Tá? Outubro é a época que começa a chuva, que vai até dezembro, aquela chuva brava, né? E a turma avisou, Fauzi, nós estamos num lugar, num cenário, a 18 quilômetros da cidade, e a cidade não tem nenhum recurso, não tem uma estrada asfaltada que chega a... Não tinha, na época, a Subidor. Tinha 3 entradas. As 3 entradas de onde você viesse eram tudo de chão, que você encalhava mesmo, né? E aí, quem salvou a gente foi um Jeep e uma Rural Willis. E a Brasília do Fauzi, que a Brasília era muito boa de barro, entende? Então, era um tal de subida, assim, a gente dormia lá em cima, que tinha que ficar alguém, o Luiz ficou muito tempo dormindo lá em cima com o guarda. Olha, mas Uma aventura. cada dia era uma aventura. Acho que nossa aventura foi mais complicada do que a do Ceci e do Ceci e Peri, né? Então, na época, fez o filme um ator chamado Tony Correia, era um português. E ele fazia muito sucesso naquela época com a novela Locomotivas. Ele era o Machadinho da novela Locomotivas. E ele foi fazer o Dom Álvaro, o Dom não sei o que lá, que era o personagem do filme. E quem ia buscar ele no Rio era eu, sempre. Eu tinha uma Maverick, e eu ia com o meu Maverick buscar o cara no Rio, né? E tinha um dia que tinha que pegar o Tony lá no Rio, e eu estava 2 noites sem dormir, por causa da produção, porque lá é dia e noite, né? Eu estava 2 noites sem dormir, eu estava atrapalhado de tudo, eu nem conseguia raciocinar direito. O Paulo falou: eu tenho que pegar o Tony, ele vai filmar amanhã, ele tem que filmar às 7 horas da manhã, ele tem que estar aqui. Ele tem que estar acordado, dormido bem, acordado, para fazer maquiagem. Ele colocava bigode, porque no personagem da televisão ele não tinha bigode. Esse bigode era aplicado nele, né? Todo dia que ele filmar com a gente, claro.
o Dom Álvaro, acho que era isso, ele tinha um bigode. Aí eu falei, tá, tudo bem, eu tenho que ir, né? Era eu que era o responsável, ele que resolvia praticamente tudo ali, né? Liguei para o Tony e falei, olha, Tony, eu vou sair daqui lá pelas 9 horas da noite, eu estou aí, onde é que eu te pego? Você pega na rua, na casa da minha namorada, explicou onde que era. Eu vou estar na casa dela, você não passa lá. Por volta de 9 horas eu estou te pegando. Tá? Era acho que 2 horas, nem isso, para chegar de Sumidouro ao Rio. Eu fui, e quando eu estava passando por 2 barras, eu subi numa calçada com o carro. Estava bêbado de cansaço, de sono, de tudo, né? E eu levei um susto incrível. Pô, subi na calçada, na cidade, numa esquina. Opa, peraí, não dá para ir normal. Aí eu fui a 40 quilômetros por hora por uma questão de segurança. Entende? Liguei numa cidade que eu parei, não sei se foi Teresópolis, liguei para o Tony e falei, olha, eu vou chegar um pouco tarde, porque está tendo um problema aqui, eu vou chegar, não sei que hora, mas eu vou chegar. Consegui chegar no Rio, na casa da namorada do Tony, a 1 hora da manhã. O cara tinha que estar pronto para fazer a maquiagem para filmar às 7 horas do dia seguinte. E eu estava morto. Aí apertei a campainha, 1 hora da manhã, o cara desceu. Pô, cara, eu contei para ele, Tony, só que preciso do favor do teu cara. Vai dirigindo o carro, porque eu não aguento mais. Eu já estou... Não, tudo bem, ele era um cara muito gente fina, né? Não, tudo bem. Foi dirigindo o carro na volta. A gente entrando perto de Magé, já era madrugada, já 2 horas, sei lá, 3 horas, 2 horas, não sei que hora, da madrugada. Um carro da polícia rodoviária para a gente. Me assustou e assustou o Tony, principalmente porque ele tinha que estar às 7 horas da manhã pronto para fazer a maquiagem e a gente estava 2 horas da madrugada. Aí descem 3 policiais e um cara de bermuda, meio barrigudão, meio falador demais, aquela coisa. Eu não sabia quem era, acabei sabendo depois. Aí o policial falou assim, olha, você acompanha 2 quilômetros para frente, tem o posto policial. Ele pegou a gente na estrada. Vamos até o posto policial, porque lá a gente vai fazer todo o procedimento. Aí eles foram na frente e deixaram a gente, quer dizer, não foi um policial no nosso carro. Eles foram na frente, confiaram, né? E eu falei, puxa, Tony, e agora, velho? Ele falou assim, bom, peraí. Ele sempre trazia uma revista, naquela época as revistas, a revista Capricho, por exemplo, publicava pôster dos atores que estavam em evidência, tá? A página inteira com o ator. E ele tinha uma Capricho que tinha uma página inteira com a foto dele, tá? Ele falou assim, peraí, eu vou pensar numa coisa. E fomos, paramos lá na guarda, né? E ele abriu a revista Capricho na página da foto dele, tá? E nós entramos lá na polícia, né? No posto. E o guarda estava olhando, porque ele parece que ele lembrava, eu já vi essa cara aqui que estava na carta. Eu acho que esse cara parece... Aí ele pegou a revista e colocou em cima da mesa do guarda. Casualmente, quando o guarda viu a cara dele na revista e viu a cara dele, ele falou, espera aí, quem que é você? Ele falou, eu sou o Machadinho. O cara, aí foi sabe, uma coisa maluca. E esse cara da bermuda foi mais assintoso, né? Ele era um major da polícia rodoviária. Não vou dizer o nome dele. Eu sei, mas não vou dizer o nome dele, né? Aí esse cara, esse policial, esse major, ele falou assim, puxa vida, Machadinho, aqui, não sei o quê. Naquela época, ator fazia, era um ídolo, né? Era um ser extraterrestre. Aí ele falou assim, Machadinho, é o seguinte, cara, vocês estão errados, porque tua carta não sei o quê e tal, eu tenho que prender o teu carro e prender, e vocês se viram para ir embora. Só que é o seguinte, eu posso te liberar com uma condição, que você vá comigo agora no meu sítio, que fica também a 2 quilômetros aqui, voltando, tá? Para você tomar um vinho comigo. Aí a gente tem que estar lá às 7 horas, então, às 2 da manhã, que é que a gente vai tomar um vinho com ele. Que loucura! Mas só que dependia da gente ir com ele para poder liberar o carro e liberar a carta do Tório. Fomos, voltamos,
fizemos um monte de mandraquice na própria estrada para fazer um contramão e viemos. Tá? 2 quilômetros, sei lá quanto tempo para trás, era a chácara do tal major. Entramos na chácara e ele, todo feliz, mas todo feliz, ele estava assim em êxtase, né? Acordou a filha dele para mostrar que o Machadinho em pessoa, a novela estava estourando na época, o Machadinho era um ídolo. E qual novela que era? Locomotivas. Locomotivas. O ator é Antônio Corrêa, o personagem é Machadinho. Aí, esse major, filha, acorda, não sabe quem está aqui, em pessoa, não sei o quê, tal. Aí a filha veio de camisola, dormindo, coçando o olho, né, pouco interessada no entusiasmo do pai, e de repente chegou, é o Machadinho, menina, da televisão, da novela. E a menina assim, meio sem graça, meio dormindo, hein? Opa, tudo bem? Prazer. Dá licença que eu vou continuar dormindo, sabe? E de cara feia com o pai. E o cara era um profanão, né? Aí ele tomou um vinho verde com o Tony. Aí eu entrei, porque nessa altura eu não existia. Porque ninguém falava comigo, só falava com ele. Entende? Eu estava ali entende? Aí lembraram de mim. Eu falei, olha, gente, é o seguinte, eu sou da produção do filme, nós estamos filmando aqui em Sumidouro, e ele precisa estar pronto. Eu falei, tá, não, pode ir. Só que é o seguinte, eu vou chamar uma viatura para fazer escolta com vocês até Sumidouro. Eu falei, gente, não precisa, para que isso? Não. Aí ele chamou uma outra viatura por um rádio que tinha lá, tá? Falou, vai uma viatura na frente e outra atrás, e vocês no meio, vão até Sumidouro com a viatura. E veio a segunda viatura. Aí, morrendo de vergonha, eu e o Tony, né? Aí a gente pegou a estrada, uma viatura na frente e outra atrás, com as luzes todas essas policiais, árvore de Natal, e a gente, eu falei, pô, quem passa aqui vai presumir que a polícia está prendendo um bandido famoso, um bandido perigosíssimo, 2 viaturas com luz acesa, não sei o quê. Aí chegamos no posto, de novo, né? Aí eu falei com o cara da viatura, que eu já conhecia, da primeira viatura, porque o cara da bermuda falou, major, eu falei, cara, vocês não vão comigo, pô, sacanagem, né? Eu falei, realmente não dá para ir até Sumidouro, só para escutar vocês sem nenhuma necessidade. Esquece, cara, deixa a gente ir embora e boa. E a gente foi embora, entende? Nós chegamos em Sumidouro, era quase 7 horas da manhã. Desde a hora que o cara liberou a gente, era quase 7 horas da manhã. Aí o Tony foi legal, cara. Foi muito legal. Quer dizer que ainda chegou a tempo ainda. Chegou a tempo, mas já estava todo mundo preocupado. O pessoal tinha acordado, não tinha telefone celular, não tinha internet, não tinha como se comunicar. Todo mundo preocupado. O que aconteceu com o ator? E a gente ficou lá. E esse major falou para mim assim, ó, se você tiver qualquer problema em polícia rodoviária dentro do estado do Rio de Janeiro, você fala que você é amigo do major tal e que tomou um vinho verde na chácara dele em Magé. Então, a partir daí eu tinha um salvo-conduto, né? Onde me parava e eu contava isso. Bom, deu tempo para fazer, porque o problema dele era implantar o bigode, entende? Que era o mais complicado, né? Deu tempo para fazer. Então, essa é uma das histórias. Depois eu fui dormir, descansar, fiquei 2 dias dormindo, né? E a outra, que foi bem parecida com essa, eu tinha que buscar a Dorothée. A Dorothée Marie Bouvier, ela era francesa, morava no Brasil há um tempo, era mulher do Enzo Baroni, que você conheceu lá em São Paulo. Lembra do Enzo? Sim, é produtor de cinema, né? Ela era a esposa do Enzo Baroni, que era muito amigo do Fausto. Aí a Dorothée, né, que chama. Aí a Dorothée, que fazia Ceci, né? Ela foi, eu fui no Rio buscar ela no aeroporto, tá? E estamos voltando. Chuva que não acabava mais. Não sei que horas que era, eu sei que era noite, né? Eu falei, vamos nessa. E tinha 3 entradas, 3 chegadas a Sumidouro. Eu conhecia 2 e sabia que era um barro só. E que ia encalhar o carro e ia ter algum problema. Eu falei, Dorothée,
tem uma terceira entrada, eu vou por ela e torcer para essa terceira entrada dar certo, tá? Aí a gente chega lá e o tempo já era também meio madrugadão. Tá, tudo bem, né? Ela apavorada, né? Porque tinha que também filmar, fazer maquiagem, a maquiagem é mais complicada, aquela coisa toda, né? E a gente pegou esse terceiro caminho para ir para lá. E aí um tempo, né? O carro indo para lá, para cá, mas foi, estava indo. E o Maverick não é bom de barro, né? E, de repente o carro para, ele senta no chão. Tinha dois sulcos laterais onde tinha as rodas do carro, e a roda ficou no ar. Ele sentou, o corpo do carro bateu no meio da estrada e as rodas no ar, cheio de água, né? E a roda girava em falso, não andava o carro. Falei, e agora? Você tem que estar, você tem que estar, você tem que estar lá. E ela com medo, e eu com medo também, né? Só que não passava ninguém, aquelas estradas não passava ninguém, né? Aí, sabe o que eu fiz, cara? Eu tive uma ideia, peguei umas pedrinhas, uma pedrinha por ali perto, botava no chão, a roda do carro estava no ar, a tração era traseira do Maverick. Eu botava as pedras no chão até dar sustentação para a roda, do chão para a roda. Botava nas duas rodas de trás e tocava o carro. Então ele andava 1 metro e caía outra vez no buraco. Eu passava pelas pedras, aí eu fazia de novo. Bom, era 3 horas da manhã, eu É, tive uma tremedeira, eu falei, não, peraí, Doroteia, eu não tenho mais condição de fazer isso. Porque você imagina se botar pedra por pedra, andar 1 metro, e depois fazer mais pedra por pedra. Por aí eu pensei, menina, eu vou fazer uma coisa, eu vou dormir. Eu não quero nem saber, porque eu estou passando mal. Aí, paciência, não fazer o quê? Aí eu tive uma ideia, porque eu sabia que uns 2 quilômetros ou 3 para frente, tinha a fazenda do seu Luquinha. O seu Luquinha, ele era um cara que ajudou muito a gente, ele deu muita força para a gente. Eu acho que a gente até fez uma locação na fazenda dele, que era fazenda de escravos, não sei o quê, tinha umas coisas. Era um troço muito legal. E o seu Luquinha, ele tinha 2 filhos que administravam a fazenda. Tá? Eu falei, ali, seu Luquinha, a fazenda do seu Luquinha é muito legal, e tem os 2 filhos, que eu não me lembro mais do nome dos dois. Um deles está lá, os dois são meus amigos também. E eu vou pedir ajuda, pegar um trator ou qualquer coisa assim para tirar o carro daqui, né? Aí a Dorothea, tadinha, ficou sozinha no carro, morrendo de medo, entende? Não passava ninguém ali. E eu, ainda na madrugada, era 5 horas da manhã, eu estava descendo para a fazenda do seu Luquinha para pedir socorro. Aí acordei lá alguém, um cara veio, pô, cara, desculpa aí, eu estou com o carro atolado, ela precisava de um trator para você me ajudar, cara, eu tenho que estar daqui a pouco para filmar. Ele falou, trator eu não tenho nenhum disponível, mas eu tenho boi. Eu, pô, nossa. boi? Ué, boi, eu tenho 2 bois aqui que podem tirar esse carro daí. Tudo bem, mano. Foi com 2 bois, colocou no carro, na frente do carro, e conseguiu tirar o carro do lamaçal, entende? Era isso quase 5 horas da manhã, mais de 5 horas da manhã, né? E a gente tinha que estar também às 7 horas, é toda aquela história, né? E chegamos em tempo. Foi que nem a história do Tony, foi para a Dorothea, Meu conseguimos chegar Deus, em cara. tempo. Então, e tem gente que ainda acha que fazer cinema é fácil, né? Pois é, cara, isso é uma das pequenas histórias que tem, né? É. A gente acabou acertando, chegando lá, acertando, tudo bem. É, agora, quando a gente acertou para fazer o Guarani, o Fauzi tinha um problema, ele queria saber, achar um ator para fazer o Peri. A Ceci, era uma loira bonita, não sei o quê, filha do português, era a Dorothea, já tinha acertado, inclusive, falado com o Enzo, e a Dorothea foi para lá, acertaram numa boa. E o Peri, que é só achar um ator, o Peri. O primeiro cara que veio na cabeça do Fauzi, ele foi fazer contato, foi o Lauro Corona. Era um ator que existia na época, e ele morreu em seguida, ele não fez o filme. Precisava pegar um cara que tivesse traços de indígena, né, de origem, qualquer coisa ligada a índio. E aí foram falar com o Lauro Corona, que era um cara que tinha uma cara que podia parecer de índio. Mas o Lauro morreu, ele morreu novo, morreu 30 anos, nem isso, sabe? E aí passaram para o Sidney Magal, o cantor, que tinha cara de índio, né? Tava também um cara que tinha nome. Aí foram falar com ele, o empresário não deixou, porque ele tem uma imagem de cantor, ele é um cantor, não tem nada a ver com o índio do Guarani. Isso é mal para a imagem dele. Então, não deu certo.
Aí ele caiu no Davi Cardoso, que era um cara que tinha uma origem quase que indígena, né? Quase que paraguaia. O pai dele, a mãe dele era paraguaio, o pai, não sei. Bom, e acertaram com o Davi. E o Davi que foi fazer o Peri e a Doroteia fazer a Ceci, tá? O Dom Antônio de Mariz era o Luiz de Pica, mesmo que fez o filme o filme anterior, Belas e Corrompidas, tá? Então, e teve um cara, tinha vários dos capangas do Dom Antônio de Mariz, dos soldados dele, né? Dos homens dele, aqueles bandeirantes, complicado, né? Todo marrudão também, tudo enorme, tudo grandão. E o Paulinho do Vitória, o Paulo Domingues, que era o cara que fez a cenografia, ele queria ser ator também. Ele tinha participação em vários filmes, sempre com um pontinha. E ele foi um dos capangas do Antônio de Mariz. Tá? Acertaram tudo mais. Só que ele tinha o trabalho dele, de ficar lá no Cine Vitória, em São Caetano. Aí, quando foi a vez dele entrar em cena, a gente fui chamar o Paulinho, deu um problema. Ele falou, olha, eu não ando de avião. Mas ele não anda mesmo. Na verdade, ele tem medo de elevador. Eu encontrava com ele na Boca, procurando um filme para marcar o cinema dele. Ele subia o prédio 134 da Triunfo pela escada, 8, 10 andares, mas ele não tomava elevador. Ele tinha medo de elevador e de avião. Falou, não vou pegar o avião. Pô, cara, mas você acertou de vir aqui fazer. Pronto, deixa comigo. Eu me viro. Tem que estar aí quando? Daqui a 2 dias você tem que estar aqui para filmar, você vai filmar 3 dias e cair fora. Né? Tá legal, então tá. Pode contar que eu estou aí. Você acredita, cara, que o Paulinho contratou um táxi de São Caetano a Sumidouro? Nossa. O táxi ficou 3 dias em Sumidouro, parado, não fazendo nada, e pagou e voltou com ele. Entende? Nossa. Ele pagou de táxi algumas vezes mais do que ele ganhou de cachê. Mas ele não tomou o avião. Entende? Isso aí é uma coisa. O pessoal não Tá comenta, vendo? Não é né? só Mas, você e eu que tinha medo de avião, né? pois é, cara, tem muita gente que tem medo Há mesmo. casos Não piores até, né? Que a gente pelo menos é. não chegava tanto. Você trabalhou com o Mazzaropi, né? E como que foi, assim? Como é que você chegou a... eu acho que você até Então, conta isso no depoimento lá, mas fala aí resumidamente, para quem não viu tá. ainda o vídeo, como que você chegou a conhecer É. ele e como que era a convivência com ele, assim, no Então, set? Como que ele era como pessoa? Como ele tratava as tá. pessoas? Como que era? Eu fiz em 74 o Jeca Macumbeiro e 75 o Jeca contra o Capeta com ele, né? 2 filmes seguidos com ele. O Pio, que dirige os filmes junto com o Mazzaropi, na verdade, o Pio é quem dirige, né? Quem dirigia, porque o Pio também já morreu. Eu conhecia o Pio, eu tinha feito 2 trabalhos com ele. Aliás, 2 trabalhos, não, um trabalho. Eu tinha feito o Clube das Infiéis em Campos do Jordão, do Cláudio Cunha, que foi praticamente depois de Sedução, o outro filme que eu fiz. Né? Eu não sabia nada, estava verde ainda, como assistente de direção, porque é uma responsabilidade muito grande. Aí eu tinha feito um roteiro para o Pio. Esse roteiro, brincando ali, eu, o Pio e o Enoque, eles moravam num apartamento na Rua do Seminário, e eu ia lá para ajudar, e eu fazia o roteiro para eles, né? Eu nem lembro, era um roteiro de cangaceiro, de não sei o quê, que esse roteiro acabou sendo transformado no filme O Grande Xerife, do Mazzaropi, e eu fui saber muito tempo depois. Entende? Eles mudaram, fizeram a coisa contra. O Grande Xerife, acho que é o Grande Xerife. Bom, mas não me importei, eu queria fazer o roteiro, nem apareceu meu nome, nem nada. Tudo bem. Aí, eu conheci o Pio no o Clube das Infiéis, tá? E a gente... O Clube das Infiéis era o primeiro filme do Cláudio Cunha também, tá? E ele não tinha muita segurança como diretor, e o Pio dirigia já os filmes do Mazzaropi, dirigiu alguns outros filmes, e o Cláudio falou, Pio, você vai fazer a fotografia para mim, mas eu quero que você me dê umas dicas de direção também, porque eu sou verde. Não... Ele foi honesto, né, com o Pio. Então, você me ajuda na direção também, dá umas dicas, tal. Tudo bem, o Pio topou. Só que o Pio tinha 2 funções, né,
ajudar o Cláudio, eu também dirigir, e fazer a fotografia e fazer a câmera. Aí ele falou assim, olha, eu preciso de alguém para me ajudar. E me chamou. Entende? Por causa do roteiro, a gente se conhecia, coisa assim. Ele me chamou e falou, olha, você já fez assistência de direção para o Cláudio, você não sei. Eu falei, sim, mas eu estou aprendendo. Ele falou, eu quero que você faça uma assistência de direção para valer, porque, sabe, eu vou ajudar o Cláudio. Bom, eu fiz uma amizadona, já tinha uma amizade que ficou melhor ainda com o filme Clube das Infiéis. Eu estou em casa em 74, eu estou em casa no meio do ano, toco o telefone, o Gentil, que era o contador do Mazzaropi, e funcionava junto com a Pan Filmes, que era ali no Lago do Arocho, Lago do Paissandu, não é Arocho, Paissandu, em cima do Silioro, a última andar do prédio do Silioro, que não existe mais também, é um estacionamento hoje. O Gentil me liga e fala, olha, o Mazzaropi quer falar com você. Eles estão filmando, eu sabia que eles estavam filmando. O Pio está lá e o Pio indicou você para entrar na parada. Porque o assistente de direção do Pio teve um problema familiar, doença, não sei, qualquer coisa assim, e teve que sair da filmagem com uma semana de trabalho. E o Pio precisa de um assistente lá, tem que ser você. Ele falou para ir você. Falei, puxa vida, eu vou conhecer o Mazzaropi. Aí foi, tá? E fiz assistência, mesmo verde, mesmo assim, eu fui. Eu me lembro de algumas coisas que aconteceram, tipo assim, só para você ter uma ideia de como o Mazzaropi, ele, além de rico, ele não dava muita bola para dinheiro. Um dia a gente estava no estúdio, a casa onde ele ficava era a casa que mais no alto não é do morro, no alto ali, a casa ficava aqui, o acesso à casa daqui, e em frente o restaurante, e mais abaixo as casas onde ficavam os técnicos. Descendo essa descidinha aqui, uns 150 metros, era o estúdio dele. Tá? E a gente estava lá em filmagem, coisa assim. E eu sempre que era o cara que ia chamar o Mazza. Ele estava lá dormindo, ou coisa assim, eu chamando. Ó, eu sempre falava, meia hora antes, já chamo o Mazza para ele se preparar, né? E eu fui subindo para chamar ele, ele vinha descendo. A gente se cruzou, ele estava meio assim, escuta, naquela época tinha um banco chamado Banco Halles. Ninguém sabe disso, chama Halles, Banco Halles. E naquela época estava um tal de banco incorporar, que hoje tem 4 ou 5 bancos só. Na época tinha 20, 30 bancos, né? E o Banco Halles foi incorporado, se não me engano, pelo Banerjee. Quer dizer, foi incorporado. Não na época, foi fechado. Eu não sei qual é o problema. O Mazza está descendo e falou assim, olha, eu ouvi agora no rádio, na minha casa, que o Banco Halles parou de funcionar, deixou de funcionar. Eu falei, é mesmo, né? Ele não tinha sido assumido pelo Banerjee. Aí ele, com a cara bem simples, falou assim, pô, cara, eu tinha uma grana em prazo fixo no Banco Halles. Será que eu vou perder esse dinheiro? Mas eu não sei. Se fosse você, pegava um carrinho voando para lá para saber o que aconteceu. Entende? E a grana que ele tinha, o valor, ele me falou, mas eu não lembro, era o valor de fazer um longa. Um longa do Mazzaropi teria hoje 5 milhões de reais, pelo menos. Tá? Foi o que eu imagino, né? Porque trabalhava com o direto, trabalhava com a Câmara Mitchell, trabalhava com uma equipe enorme, etc. Então, ele tinha 5 milhões, eu imagino, em prazo fixo no Banco Halles, em São Paulo, e o banco fechou. E aí ele falou assim, será que eu vou perder esse dinheiro? Mas tranquilo, cara. Ele falou, dinheiro a gente ganha outro. E desceu para o estúdio. Quer dizer, o cara não se preocupou, só depois que terminou a filmagem que ele foi saber o que tinha acontecido. Tá? Você tem a ideia de como ele não era um cara que ficava muito preocupado com grana. Tá? Tanto que teve eu estava fazendo o quê? Eu estava ajudando no roteiro. Eu estava fazendo alguma coisa lá na fazenda para preparar o roteiro, porque ele me convidou para fazer o roteiro do filme seguinte, que virou Jeca contra o Capeta, mas foi roteirizado como um disquite. E então a gente estava lá, a gente estava se preparando para fazer o roteiro, né? Depois que terminou o Jeca Macumbeiro, e ele queria fazer o filme
na Bolívia. Naquela época ele fazia um filme no Brasil, um filme fora do Brasil. Ele tinha feito um filme em Portugal, chamado Portugal Minha Saudade, tinha feito um no Brasil e foi fazer um na Argentina, chamado Férias em... Bom, não sei, não me lembro. E ele fez o Jeca Macumbeiro e ia para fazer fora do país também. Esse roteiro, o Desquite, foi para fazer fora do país. Ele ia fazer na Bolívia. Era uma época em que o divórcio estava sendo discutido aí pelos políticos para ser aprovado. Não existia, só existia o Desquite. E a história girava em torno disso. Olha, eu não quero... Era a história da filha dele. Ele era motorista de táxi no Lago do Paissandu e tinha uma filha casada, mal casada, com um cara que maltratava ela, até que ela não aguentava mais e ia pedir desquite, né? Mas ele não queria que a mulher fosse desquitada, que a filha dele. Ele, o personagem, Não, não queria que a filha fosse desquitada. Porque se ela for divorciada, tudo bem, mas desquitada não. Aí alguém falou que na Bolívia fazia o divórcio. Então contrata um advogado para ver tudo isso aí. No contato do advogado com a filha dele, o advogado acabou gostando dela e ela dele, entende? E acabaram, iam se casar na Bolívia, o advogado e ela e a filha dele iam casar na Bolívia, e a história era mais ou menos por aí, tá? Terminado o roteiro, o Jeca Macumbeiro, que era um filme que ficou curto, ele achava que não tinha graça, era um filme que ele não gostava, foi talvez o filme que deu mais dinheiro para ele, se não um dos que mais deu dinheiro para ele. Onde ele ia, geralmente ele ia nas capitais quando fazia lançamento. Ele disse que ele via multidões e mais multidões. Ele falou, pô, mas nunca vi isso. Ele falou, peraí, eu tenho que ser Jeca. Eu não posso ir para fora dos países, até porque o marketing dele de fazer em Portugal para ganhar o mercado lá não deu certo, e a mesma coisa na Argentina. Tá? Não sei se eu vou abrir o mercado na Bolívia, que também é um país que não tem cinema. Aí ele falou, peraí, o Jeca Macumbeiro abriu os olhos dele de que ele tinha que estar no Brasil e tinha que ser caipira, ele não podia ser uma pessoa urbana, como ele ia ser no Desquite, ele ia ser um motorista de táxi no Lago do Paissandu. Aí ele falou assim, meu roteiro, a gente trabalhando no roteiro, tá? Eu ia para casa, fazia, terminei o roteiro, levei para ele para aprovação. Aí ele falou assim, ó, doutor, é o seguinte, cara, eu não vou fazer esse roteiro. E ele contou essa história toda do mandioqueiro, né? Do mandioqueiro. E contou essa história toda do mandioqueiro é outro projeto, do Jeca Macumbeiro. Ele falou assim, olha, eu decidi ser caipira o que eu puder daqui para frente. Eu vou fazer esse filme caipira. Eu vou ser caipira. E aí ele falou, vou traduzir tudo para o Jeca contra o Capeta. Tá? Aí ele foi fazer, ele sozinho, já tinha a base era essa história, mas ele adaptou tudo para caipira, foi fazendo. E no final, mais ou menos em maio, junho, ele sempre filmava em junho e julho. Eu editava no segundo semestre e em janeiro ele lançava. Eles me chamam lá, o Márcio está lá no sítio e quer falar com você. E é urgente, você tem que ir para lá já. Eu falei, o que ele quer comigo? Né? Fui lá, ele estava com o roteiro e não achava o fim da história. Falei, pô, eu estou embananado aqui. Não sei como é que eu dou essas... Eu fiquei lá 2, 3 dias ajudando ele a fazer esse fim do roteiro. Terminou o roteiro, tudo bem, aí virou Jeca contra o Capeta, que eu fui, né? O Jeca Macumbeiro, a gente rodou ele em 74 para lançar em 75. Ele lançou em janeiro de 75. E ele foi filmado com o nome de Pirola, o Pai de Santo. Esse era o nome do filme, tá? Porque Pirola é o nome do personagem dele, do Mazzaropi, e a história é de que ele ganhava um saco cheio de dinheiro de um velhinho que estava quase à morte, e esse velhinho economizou a vida inteira e foi colocando no saco e não tinha para quem dar e deu para ele. Então a história gira em torno disso. Bom, o Mazza, depois do filme pronto, tudo certinho, o Mazza não gostou do Pirola, o Pai de Santo. Aí ele resolveu colocar o Homem do Saco. Aí ele, de repente, achou que também, falou, pô, mas aí fica muito chato, não sei o quê e tal. Não gostou também. Aí que ele chegou no Jeca Macumbeiro, que foi o nome definitivo, tá? Então, ele lançou
Ele lançou o filme, foi um sucesso absoluto e ele decidiu então, eu já tinha feito o roteiro do Disquite, né, que virou o Jeca contra o Capeta, ele dispensou, falou, joga isso fora, e não vou filmar isso não. E voltou a ser Jeca, e eu acho que a maioria dos filmes que ele fez em seguida, que foram poucos, foram 3 ou 4, ele foi caipira. Eu acho que ele foi, eu não sei, não sei, não lembro muito bem da filmografia dele, tá? Então, isso aí eu acho que é uma informação legal, entende? Importante. Deixa eu te perguntar uma coisa, e como que era, assim, você que conviveu com ele, como que ele era, assim, como pessoa, no dia a dia, no set, como que ele tratava as pessoas? Ele- Fala um Não, ele pouquinho, assim, era da mais um. convivência, no dia a dia com ele. Ele era mais um. Ele não era o chefe, ele não era o dono, ele não era o patrão. Ele se comportava como mais um da equipe, entende? Então, Ele tinha uma humildade, né? eu tenho foto aqui que parece o pessoal todo da equipe técnica trabalhando com a câmara Mitchell, que era raríssima no Brasil. Essa câmara foi da Vera Cruz, ele comprou do Cury depois. Ele está lá no meio do pessoal. Se você procurar, você acha o Mazzaropi lá. Se não, você não vê, é mais um cara da equipe técnica, tá? Ele sempre foi um cara simples, tranquilo, muito amigável, muito inteligente e muito sério profissionalmente. Ele era um cara que ele combinava com você e acabou, entende? Ele levava a sério. É um cara que sempre foi um ótimo parceiro, um ótimo patrão e um cara que maravilhoso. O Maza ele deixa saudade não só como comediante que ele é, muitos chamam de Charlie Chaplin do Brasil, ou coisa assim, mas ele era um cara legal. Inclusive, eu conheci, ela foi lá, a mãe dele, a dona Clara, ela foi 1 ou 2 vezes lá na filmagem, e depois que eu fiz o roteiro do segundo filme, eu via muito a dona Clara, tá? Inclusive, quando ele morreu, a dona Clara era viva ainda. E ela morreu uns 3 meses depois, sem saber que o Maza tinha morrido. Porque o pessoal dizia que ele estava fazendo show, estava fazendo uma turnê, que não sei o que, e ficava por isso mesmo. Porque a dona Clara estava muito mal também, a tua já pressentia que ela também já estava indo, né? Então, acho que uns 3, 4 meses depois, ela morreu, sem saber que o Maza tinha morrido, porque ninguém contou isso, contou outras coisas. Caramba, hein? Que história, hein? É, tem, É, tem e, muita coisa interessante, né? É que a gente tem que ir lembrando, né? sim, sim, sim. Deixa eu te falar uma coisa. Principalmente assim, para a geração mais nova, que não conhece o Mazzaropi ou ouviu muito pouco falar sobre ele, o que, que exatamente era o Mazzaropi na época? O fenômeno Mazzaropi? Ele realmente ele tinha essa. Ele era tão conhecido assim na época, ele estourou. O que que ele é? O que que ele significava na época? Assim, para quem não conhece, para quem não sabe. Ele tinha uma sensibilidade muito grande. Eu fui, quando criança, fã do Mazzaropi, para você ver a idade dele. Meus pais eram fãs do Mazzaropi, meus pais nunca iam ao cinema. Só quando passava filme do Mazzaropi, a gente se arrumava tudo para ir ver o filme do Mazzaropi. Tá? Ele, durante, sei lá, 60 anos, mais, acho que 60 não, 50 anos pelo menos, ele foi o dono da tela do cinema brasileiro, tá? Ele foi comediante, como comediante imbatível, tá? Ninguém fala mal dele, eu acho que isso aí é importante saber. Agora, ele tinha as coisas dele, comportamento dele, de cara muito legal, muito compartilhador, sabe? Você tinha. Ele pegava sempre pessoas de Taubaté para fazer figuração, quando era figuração, figuração mesmo. Ele pegava uma Kombi, ele ia lá, já tinha alguém que falava com ele. Uma curiosidade, enquanto a gente estava fazendo esse trabalho de roteiro, me parece, teve um domingo que eu estava lá, a gente estava terminando o roteiro, que tinha se engripado no final do roteiro, começou a aparecer gente para almoçar com ele. Aí ele veio contar, eu falei, pô, mas o que são esses caras, né?
Aí ele me chamou de lado e contou, falou, esses caras são todos gerentes de banco. Todos os bancos de Taubaté, uma vez por mês, no final do mês, eles vêm aqui na fazenda, pedem para eu depositar um valor alto na agência de cada banco, tá? E tinha muito banco naquela época, na agência de cada banco, para o banco fechar o mês, mostrar para a matriz, ele tinha fechado o mês com saldo bom, para dar um saldo médio legal para o banco. E depois, no começo do outro mês, o banco devolvia para ele esse dinheiro, entende? Então, esse pessoal ia. E foi num domingo que eu estava lá, eu presenciei isso. Esses caras faziam isso, segundo o Masa, mensalmente. Os caras pediam, os gerentes de banco pediam para ele depositar uma grana. Então, eles já davam um cheque para cada um, entende? Quanto que você quer? Quanto que você precisa? Quantos milhões? Entende? Dava um cheque para cada um, os caras já depositavam lá, porque ele já tinha conta em todos, né? Depositava lá, começava o mês seguinte, os bancos devolviam para ele, e no mês seguinte era a mesma coisa, entende? Você tem ideia da grana que esse cara tinha, E entende? tudo E era... isso ele levantou fazendo cinema. Sim, 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 só fazendo cinema, era a única atividade dele. Inclusive, na época em que eu estava com ele, eu trabalhei com ele já só fazia cinema. Ele não tinha outra fonte de renda e era muita coisa, porque ele produzia e distribuía. Ele não pagava a comissão de distribuição, porque a Panfilmes era produtora e distribuidora. Lá no escritório dele, tinha, acho que era um andar todo o escritório dele, e tinha o departamento de distribuição, e era cheio de latas, né? E ele mesmo operava distribuidor, porque naquela época era lata, né? Então tinha que Sim. botar nos carrinhos, levar para Sorocabana, lá para o trem ou para o ônibus, para ser entregue de onde ele via. Então, ele ganhava tudo. Ele só não ganhava a exibição, porque ele também não dava para fazer tudo, né? Bom, mas era isso. O Maza era um cara. Ele, em 75, quando eu filmei com ele o segundo filme, ele já estava sentindo algumas coisas que iam dar nesse problema de medula que ele teve, que acabou levando ele, né? Mas ninguém sabia, nem ele, é claro, sabia, ninguém calculava que isso fosse ser a causa da morte dele. E quando ele morreu em junho de 81, se não me engano, tá? Eu não tenho na cabeça, mas é por volta disso. Que junho era sempre a época que ele filmava. Então, já no começo do ano, ele tinha um roteiro pronto, ou quase pronto, chamava o Jeca contra Maria Tomba Homem. Ele era novamente um Jeca caipira, né? Esse era o roteiro que ele ia fazer. Aliás, eu já tentei saber para ver se a gente conseguia resgatar esse roteiro e filmar, fazer uma espécie de uma homenagem para ele, né? O primeiro cara que eu fui atrás foi o Carlão. O Carlão era o administrador, o homem de confiança, o cara que cuidava de todos os assuntos relativos à fazenda para ele, né? Aliás, ele tinha um problema, o Masa, que ele reclamava, e por isso ele vendeu a fazenda, e os últimos filmes dele foram feitos num sítio, numa área de 200 mil metros quadrados ali perto. A fazenda dele tinha 180 alqueires, era um enorme. Ele vendeu porque, como ele não produzia nada na fazenda, a fazenda é para produzir alguma coisa, ter lavoura de alguma coisa e viver disso. Ele não tinha essa atividade, porque o problema dele era filmar. Ele não tinha nem como ir, ele só ia para a fazenda quando tinha aqui. E ali no estúdio ele tinha de guardar todo o material dele, a gente limpava, guardava, ficava tudo guardadinho, no ano seguinte abria. E ele era sobretaxado pelo governo, porque o governo parece que tinha uma lei que a fazenda improdutiva ela pagava mais imposto, entende? E ele estava pagando um imposto que ele achava exorbitante. Então ele achava que era a fazenda da Santa, ficava a alguns quilômetros ali de Taubaté. Aí ele comprou essa área, ele vendeu a fazenda e comprou essa área de 200 mil metros quadrados, mas eu não cheguei nem a conhecer. É onde dizem que tem agora o Hotel Panfilmes, que o pessoal dá sequência na memória do Massa, né? Mas eu não conhecia, porque acho que em 76, eu filmei em 74 e 5. Eu acho que em 76, que eu já não estava mais com ele, ele filmou
já nessa área nova, já vendeu imagino, não tenho certeza. Aí também me desliguei das filmagens com o pessoal dele, né? E ele gostava muito, não sei por quê, ele trazia muitos técnicos do Rio de Janeiro e trazia técnicos de São Paulo, ele misturava, entende? Teve um acontecimento, para você ter uma ideia do que o Maza era sério, era consciente, era profissional nas coisas dele. A gente tinha um arco voltaico, que era um refletor de 5.000 watts, que na época era um absurdo. A gente foi filmar numa noite, não lembro nem a que cena que era, num cenário que ele tinha construído com casinhas, coisas assim, uma espécie de uma vilazinha que era no cocuruto de um morro da fazenda dele, tá? Então, aliás, ele filmava tudo na fazenda, tá? Quer dizer, tudo não. Quando ele tinha que aparecer, por exemplo, eu acho que é no Jeca Macumbeiro. Ele tem uma vila, uma vila mesmo, cidade, ele filmava em Caçapava Velha, que era uma cidadezinha que foi abandonada por Caçapava, que eu tenho a impressão que ali nasceu Caçapava, depois se formou em outro local e ficou Caçapava Velha, que era um bairro, né? Muito rústico, muito assim. Ele filmava muito ali em Caçapava Velha, naquela região de Tremembé, aquelas coisas todas, era onde ele filmava, né? Então a gente estava filmando no cocuruto desse morro e tinha quem operava, e tinha um cara que operava, um dos eletricistas, tinha muitos que operavam que operava esse 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 arco Cifrador. voltaico, esse arco voltaico, né? E estava em cima de um praticável de mais ou menos 1,5 metros, e de repente ele ligava aquilo lá, acendia tudo, era a luz base da vilazinha do Maza, né? E de repente o cara, o eletricista lá em cima. E de repente some o cara, o eletricista, entende? E aí foi ver que tinha caído lá de cima do praticável de 1,5 metros, se esborrachado no chão. Aí foram ver que ele estava bêbado. Aí foram se tocar que ele estava bêbado, entende? Aí foram descobrir que tinha caras que às vezes iam na cidade de Taubaté, porque você tinha alguma coisa que fazer em Taubaté, né? E então ele liberava para ir para Taubaté. O cara ia para Taubaté e voltava. Às vezes no dia de folga o cara não ia para São Paulo ou para o Rio, ele tinha técnicos das duas cidades, mas tinha que fazer alguma coisa assim. Manda o cara para Taubaté. E tinha um eletricista que ia e comprava cachaça. E eles escondiam porque lá tinha o departamento das atrizes, que era uma série de apartamentinhos feitos em madeira, bonitinhos, sabe? Compensados, com aquelas casas pré-fabricadas. Ele tinha lá 6 ou 8 apartamentos, e era das atrizes. Mais embaixo, tinha na fazenda, tinha um mais rústico, que era dos atores. E lá no fundo, a gente chamava de chiqueiro, tinha o dos técnicos, entende? Que era onde o pessoal técnico ficava. Então, eles eram separados, atriz, ator e técnico. E de repente, essas cachaças que chegavam, que foi descobrir, o Maza foi descobrir depois, vinham por conta de um cara que pegava lá em Taubaté, escondido, guardava lá. Aí ele deu uma bronca, fez um sermão, falou com todo mundo, e mais uma vez ele falou: olha, cara, não admito cachaça, e vocês sabem disso, vocês me enganaram, trouxeram cachaça de contrabando aqui, e o cara foi embora, mandou o cara de voltar para casa, e ele era sério mesmo nessas coisas, sabe? Ele não bebia e não admitia que alguém bebesse. Só faltava ele proibir o Serviço. cigarro. Ele também não fumava. Só faltava isso. Mas ele era um cara assim, sabe? Então, tinha. É, e deixa eu te falar uma coisa. Em 1981, você dirigiu, produziu, escreveu também, né? Se eu não me engano, e A Vaca Foi pro Brejo, não é? Não, escreveu. E, é, e, e- pode falar. O roteiro, a vaca foi pro brejo, o roteiro foi feito por um cara que nem é de cinema. Eu até esqueço o nome dele. Ele está nos letreiros do filme. Ah, Mas tá. nem, Não, mas enfim. Ah,
o Wilson Roncati, que fez o Polêncio, que é o caipira do filme, ele queria fazer um novo, ele queria ser o novo Mazzaropi. Então, exatamente, é o que eu queria perguntar. Qual que é a influência do Mazzaropi para Total, esse trabalho, nesse filme? 100%. O Wilson, ele tinha uma coisa de que ele queria, o Wilson também já morreu, ele queria ser o novo caipira do cinema brasileiro, porque tinha tentado o Chico Fumaça, que era um cara que fez 3 ou 4 filmes e não emplacou com nenhum. O Chico Fumaça aparecia até o Mazzaropi, procurava aparecer bem, mas não deu certo. Então, A Vaca Foi pro Brejo, o Wilson Roncati queria ser o novo caipira. Tá? A gente estava filmando, a propósito, a gente estava filmando A Vaca Foi pro Brejo Foi engraçado, porque a gente estava filmando, acho que em maio, junho de 80, quando o Mazza foi, em maio ou junho de 81, quando o Mazza foi para o hospital e acabou morrendo. E a gente estava filmando lá em Guararema, A Vaca Foi pro Brejo, tá? Então, esse cara que fez o roteiro, eu não conheci. O Wilson trouxe esse roteiro, que é o nome dele que eu não me lembro. Eu fiz algumas adaptações, mas o roteiro estava perfeito. A história bonitinha, não sei o quê, e tal. E praticamente foi meu segundo filme, entende? Eu tinha medo ainda, né? Assim como eu tinha feito Império das Taras, eu era de primeira viagem, cara. Você dá um tremedeiro, você tem medo, você tem uma certa insegurança. Mas eu tinha um cara que fazia fotografia, que também foi sócio, que foi o Gaúcho, o Virgílio Roveda. Ele era meu sócio e era o diretor de fotografia, né? Então ele dava uma segurança. Eu sentia uma certa segurança. Ele tinha uma experiência muito maior que a minha. Mas o roteiro foi feito por esse cara que eu não lembro o nome, apresentado pelo Wilson, e nós tínhamos os sócios. Um deles era o Devanir Kleber, um amigo meu, que é da minha cidade, que estava morando em São Paulo, entrou com uma parte de grana. A outra parte foi o Diogo Angélica, que fez um ator, tá? Fez um personagem principal junto com o Caipira. E tinha o Eufri, tinha esse cara, um cara de Arujá, que ele era dono de uma escola no ABC, não sei que cidade, e ele queria investir. Nós, inclusive, fizemos cena no sítio dele. A gente tinha uma história, uma cena em que o cara que vinha visitar o Diogo, o personagem do Diogo, ele chegava numa cidade e, por informações, ele tinha que ficar numa fazenda onde ele ia enganar o dono da fazenda. Então, a gente queria um carro bem sacaneado para fazer o carro do táxi que ia levar ele, entende? E o nosso maquiador de efeitos especiais era o Darcy Silva, que era um cara conhecido, respeitado, muito competente também. Ele tinha um Opala que estava todo arrebentado. Eu não sei nem como é que andava aquele Opala. Aí a gente chegou para ele e falou: pô, esse Opala está bem próprio para a gente fazer o filme. Porque esse carro ele ia cair num precipício e nunca mais. Ele ia, como caiu. Se você vê A Vaca do Brejo, você vai ver um carro caindo lá. Aí a gente fez uma proposta para o Darcy para comprar o carro dele, a produção comprar o carro dele. Só que a nossa produção era muito fechada, mas o carro dele era muito velho também, porque não valia nada, né? Ele até deu graças a Deus, porque se viu o livro do carro, ainda pegou uma graninha. E nós pegamos o motor do carro e vendemos, tinha vida ainda o motor, vendemos para um mecânico, por um preço baratinho. Pegamos os 4 pneus do carro, que estavam tudo meia-vida, e vendemos por um borracheiro que botou o pneu careca lá. Sabe? Então a gente fez um dinheiro que foi quase o valor que a gente pagou do carro, entende? E para fazer esse carro estourar lá embaixo. Tá? E fizemos a cena. O carro se arrebentou todo lá embaixo. Só que o carro capotou. Nós tínhamos 2 câmeras, uma câmera embaixo e uma câmera em cima, para garantir, né? Então, do cima do morro. E ele caiu morro abaixo. A gente empurrou o carro foi capotando. E ele caiu com as 4 rodas para baixo. E no meio do caminho, capô, a tampa do motor,
Saiu, voou. Tá? E o carro caiu com as quatro rodas para baixo e o buraco do motor. Quer dizer, todo mundo viu que o carro não tinha motor, entende? A ponto de o Tota, que era um dos sócios, era dono de um cinema em Rude Ramos, em São Bernardo do Campo, e ele falou para mim, olha, pô, muita pobreza, hein? Eu produzi esse filme, você bota um carro caindo lá sem motor, né? Nossa, mas o só começou a perceber. O carro caiu, sem você ver o filme, você vai cair, o carro cai sem motor. E o pior, a segunda câmera ia encobrir isso, que ela estava lá embaixo. Só que deu problema com a câmera e acabou não filmando nada. Nossa. Né? Então ficamos só com uma cena e não tinha como fazer com outra. E não Né? tinha outro carro para fazer, né? Não tinha outro carro. Para refazer, né, Não a tinha cena, um né? motor para a gente aplicar ali também. Né? Aí Então, quer dizer, teve, só ficou assim mesmo. que o filme pobre faz, né? E tinha muitos filmes pobres assim que faziam Ah, isso. sim, claro. Tem uma cena, tem um momento em que o caipira vai na fazenda do seu Hilário, que é o segundo caipira que ele quer enganar, e fez o Cubeiros Neto, um amigo meu. Quando entra nessa cena, né, que é a casa do desse segundo fazendeiro, era a casa do Euflide, do cara que tinha uma escola no ABC. E então, as cenas ficam escuras. Se você for ver no filme, você vai notar e prestar atenção, você vai notar que quando eles entram na casa do fazendeiro lá, as cenas ficam escuras e ficam durante um tempo, uns 2 minutos no filme. Uns 2 minutos no filme, essas cenas ficam escuras, depois voltam ao normal. Isso ficou mais de 2 minutos, eu acho. A gente comprava os negativos do pessoal da boca mesmo. Então, os caras tinham uma sobra de negativo de algum filme, tinha algum técnico já levava na conversa e pegava para ele uma lata de negativo. Tinha produtoras que ficavam sem dinheiro no final da conta e sobrou negativo, pagava o técnico em negativo, entende? Ele ficava com as latas que tinham um mercado tranquilo para ele. E a gente comprava 2 latas, nós devemos ter gasto no mínimo 20 latas, né? A gente comprava 2 latas de um, 3 de outro, e torcendo para não faltar latas para você continuar a filmagem. E numa dessas compras, tá? O cara tinha 2 latas, estava bem baratinho. E ele vendeu para a gente. Pô, vamos nessa. O negativo estava vencido. Entende? E ficou a imagem ficou prejudicada. No laboratório, a gente tentou puxar Melhorar. no chamado videocolor lá do laboratório e não conseguiu, entende? Quer dizer, Tem ficou essa cena escura. Tem muita gente que vai perceber, tudo mas isso para economizar no orçamento, né? não tinha dinheiro, cara. Não tinha dinheiro. Então, e por falar nisso, uma pergunta. É, nessa época, aí, na boca do cinema paulista aí, né, onde tinha todo esse movimento, durante uma época o, o, foi o polo que mais produziu, né, no Brasil, não foi? A gente, Então, mas assim, a pergunta é, naquela época, hoje em dia a gente tem muitas leis de incentivo, esse tipo de coisa, de renúncia fiscal, que vem dinheiro, verba pública para poder ajudar a produzir cinema no Brasil. Naquela época não existia esses mecanismos. De tá. onde vinha o dinheiro para se produzir? Não, existia um mecanismo só, que era a Embrafilme, que Ah, podia, Embrafilmes, tá. que hoje é a Ancine. A Embra era no Rio, tinha um escritóriozinho, como eu já falei, pequeno aqui em São Paulo. Ela praticamente co-produzia filmes no Rio, entende? Que eram filmes melhor elaborados, muito mais caros, etc., tá? Do que aqui em São Paulo. Então a gente ficava meio à míngua, tá? E a gente trabalhava, por exemplo, os distribuidores, eles pagavam o filme. Então você fazia uma cata. Você chegava no distribuidor, por exemplo, olha, você me dá o negativo e me dá o laboratório e equipamento, tá? Tudo isso tem um valor no orçamento. Só que isso também é hipotético.
Isso aí vale tanto em porcentagem. Você fica com tanto por cento e me dá esses 3 itens. Pronto. Era ele quem pagava o laboratório, era ele quem dava o negativo, era ele quem... Tá? Eu entrava com o roteiro, com a direção, com mais alguma coisa. Muitos atores, muitos e muitos atores trabalhavam a troco de porcentagem. Depois não recebiam, porque eu recebia uma mixaria, que já aconteceu muitas vezes, né? E eles, então, era meio complicado, sabe? Mas só que a gente produzia em número muito mais do que no Rio de Janeiro. Provavelmente no Rio se gastava mais dinheiro para produzir, mas produzia menos que no filme mais elaborados, mais ricos, mais com atores famosos, tinha mais dinheiro para todo mundo, e São Paulo era tudo meio pobretão, entende? Então a gente Mas pagava... normalmente o dinheiro que tinha para fazer, então, era com as distribuidoras ou É, produtoras que já eram produtoras grandes, que já tinham dinheiro, que já girava e coisa assim, que estava sempre produzindo, né? eu tive o Joaquim da Unidos, ele foi, o Joaquim da Unidos ele foi meu sócio em alguns filmes. O Tota, que tinha cinema, que era exibidor, quer dizer, você às vezes tinha um exibidor que entrava de sócio em algum filme, você tinha um distribuidor, normalmente, que entrava, e tinha os terceiros também, os caras que queriam participar de cinema, como o Devanir Kleber, que eu te falei, que era um cara que não tinha nada a ver com cinema, e ele participou de 2 filmes meus. Um deles foi a Vaca e o outro foi o motorista do Fuscão Preto. E ele tinha um dinheiro guardado e falou, pô, é baratinho, né? Não, 20% disso, tá, 10%, tá. Era um dinheiro, porque o orçamento a gente fazia ser barato, entende? Então a gente pegava, por exemplo, a gente ficou... o diretor de produção da Vaca, ele era o João Roberto Cardoso, que não era meu parente. Ele era de Guarulhos e tinha um acesso muito fácil com a prefeitura. Tá? Na época, o prefeito era o Neftales. E ele arrumou para a gente um lugar, hospedagem por conta da prefeitura e a refeição. Então, a refeição vinha em marmita. Só que a hospedagem era uma antiga cadeia, né? Uma cadeia desativada. Então, você dormia 3, 4 caras numa cela, tá? Com aquela grade de cela, tá? E a gente corria ali 1000 lendas, né? Teve preso, teve cara que morreu, teve cara que nos matou, teve cara que... Então a gente sempre dormia lá com medo. Era em Guarulhos isso. Então tem muita gente que não dormia em Guarulhos, ia até São Paulo, que é colado, dormia em casa e voltava, só que dava uma volta muito grande, um tempo muito grande. Mas a maioria do pessoal dormia numa cadeia desativada que tinha lá em Guarulhos, entende? Então, para não pagar. Então, muitas e muitas vezes você contava com esse apoio da prefeitura. Naquela época, eles podiam fazer isso, que não tinha essa lei de responsabilidade fiscal e coisa assim. Então, por exemplo, se um filme custasse no Rio, por exemplo, hoje, 5 milhões, a gente fazia um filme em São Paulo com menos de 1 milhão, fazia com 500 mil. E esses 500 mil eram assim, você me dá isso, você me dá aquilo, isso vale tanto, aquilo vale não sei mais quanto, meu trabalho vale mais quanto, aquele ator lá que vai fazer o papel principal, a gente dá X%, ele topou, e assim por diante, dava uma ajuda de custo, né? Eu trabalhei, a maioria dos filmes que eu fiz, eu trabalhei com porcentagem. Eu recebia uma ajuda de custo durante a filmagem. Eu trabalhei, tinha 10, 15, 20% de cada filme, dependendo das coisas que eu entrava, mas sempre de trabalho, entende? Então, era assim, um cinema que você fala que é de guerrilha, era um cinema desse jeito. Cinema de guerrilha, Agora, exatamente. um ano, foi em 78, o Brasil produzia assim, 70, 80, 60, 50 filmes por ano, o Brasil. E teve na década de 70, eu não me lembro também, exatamente. Teve em 1978, o Brasil produziu mais de 100 filmes, foi um dos anos que mais produziu filmes. E a grande maioria, 70, 80% desses filmes eram de São Paulo, entende? Mas era tudo assim, filme feito de qualquer jeito, entende? Tem um filme, que, não sei se é do Tony Vieira, que eu soube, que eu vi, um cara tinha um Galaxy, um personagem tinha um Galaxy, estava numa clareira, perto de uma mata, e tinha os bandidos que apareceram, começou uma troca de tiros, e ele matava os bandidos, coisa assim. E ele fugia com o Galaxy, dava uma ré e saía.
Só que um cara que morreu ficou na roda, perto da roda do Galaxy. E o cara foi dar ré, passou por cima do cara. Isso foi No. gravado. Isso foi gravado, não sei que filme. Isso é famoso, cara. Entende? E o cara manteve-se morto. O cara continuou morto. Aí depois Olha, isso é que é ator, hein? mas o carro passou por cima, a roda do carro passou por cima, acho que das pernas, não sei lá do quê, de algum lugar do cara, né? E o cara ficou morto lá, sabe? Então, quer dizer, essas coisas assim aconteciam demais, mas demais mesmo, né? É. Ó, uma outra pergunta, então, só, que é bem curioso, né? Também. Eu acho que talvez seja a dúvida de muitas pessoas também. Porque você filmou muito nessa época de 70, 80, em plena ditadura. Como era fazer cinema na época da ditadura? Tinha essa censura? É claro que a gente sabe que tinha, mas o quanto que era isso? Como que era? Como que funcionava? Não, eu, particularmente, não tive nenhum problema com a ditadura. Eu nem sabia muito bem o que estava acontecendo, sabe? Porque meus filmes não eram políticos e nem eram muito eróticos também, né? Eu tinha um meio termo. Mas mesmo assim, porque os filmes eram feitos, o procedimento era assim: você fazia um filme, não estou falando da época dos, bom, depois entrou a época dos pornôs, ainda pegou uma parte da ditadura, mas antes você fazia o filme, terminava o filme, pegava uma cópia, botava num avião, mandava para Brasília, eles assistiam o filme lá, o pessoal da censura, tá? E eles iam anotando, tinha que cortar aqui, tinha que cortar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, teve histórias, por exemplo, o Egídio Esso fez um filme chamado O Leito da Mulher Amada. Não chamava O Leite da Mulher Amada. A censura podou, ele teve que passar para o leito da mulher amada, e não o leite da mulher amada, que era muito provocante, Muito né? sugestivo. O Pause fez a noite do não sei o que virou a noite do desejo. Tinha uma outra palavra mais forte, não me Mas lembro qual eles é. pediam também para fazer corte de cenas também, muitas vezes. Principalmente, né? Principalmente. Então, você chegava. Por exemplo, teve uma época em que eles pediam para colocar no cartaz, quando se tinha uma mulher nua, com os peitos de fora, eles pediam para colocar uma estrelinha em cima do bico do peito das Ah. meninas para esconder. Era a censura da época, Mas entende? assim, mas a censura, fora essa parte, digamos assim, censura mais a ver com a parte erótica, mas tinha censura ideológica também, né? Política, né? Principalmente. Era É, principalmente. comigo nunca teve esse tipo de problema de censura ideológica. Eu não fazia nada que aludia Sim. ao momento, né? Eu fazia a minha coisa. Eu tive Mas isso acontecia no meio ali. muitos amigos que, ou por cinema ou não por cinema, foram presos. Entende? Não teve nenhum morto, nenhum. Mas teve cara que foi preso, foi cara que foi torturado e chegou contando as coisas para gente. Entende? Então eu tive muitos amigos que acontecia isso. Mas não me sentia medroso. Quer dizer, eu não tinha. Não, ninguém vai me fazer nada comigo porque eu não faço nada com eles. Entende? Então, a única coisa que acontecia muito na época da ditadura era o seguinte: se você encontrava, às vezes você tinha gente se reunia ali na Rua do Triunfo ou em qualquer outro lugar, na Praça da República, onde a gente ia muito, né? Tinha as feiras de artesanato nos domingos, a gente dizia, o pessoal de cinema se encontrava lá e batia papo. Se você fizesse uma turminha de mais de três, mais de dois, policial, tinha o policial andando o tempo todo. O policial chegava lá e a senha era essa. Vai circulando, 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 circulando aí. Você já sabia que você tinha que desfazer a rodinha. E a rodinha é com três. Entende? Quando tinha duas pessoas conversando, tudo bem. Se tinha três ou mais, eles já entendiam que podia ser algum complô, alguma coisa que estavam. Então, mandava circular, entende? A gente teve Entendi. muitos problemas, E quer dizer, eles tiveram. Eu você não tive. tem uma história, assim, por exemplo, de um amigo seu, um próximo, assim, que você poderia relatar aqui, que teve problema, assim, ideológico, que teve o filme censurado, que ele não pôde é, é,
exibiu filme, ou se ele exibiu, foi preso, enfim, alguma história. Não precisa nem citar nomes, mas tem alguma história assim, próxima? Não, sim, muito próximo não, porque se teve alguns, por exemplo, o Carlão teve. O Carlos Reichbach, ele é um cara que ele teve alguns problemas com a censura. Superou todos, mas ele teve muito problema. Teve filmes cortados, não foi preso. Os caras que eu conheço que foram presos por outras coisas. Teve cara que foi, até hoje, ele ainda ressente disso. Ele é vivo, é meu amigo. E tem outro que acabou pegando uma doença e morreu. A propósito do tempo que ele ficou preso, entende? Não era necessariamente problema de cinema, mas ele era de cinema, ele era montador de cinema, tá? Ele tinha acabado de casar, tinha uma filha ou duas, ele casado de pouco, e ele começou a ter uns problemas lá, porque ele saiu da delegacia com sequelas, entende? E eu me lembro, eu não estou citando o nome do cara, né? Mas eu me lembro que ele estava aí montando um filme, ele ganhou prêmios de montagem, era um dos principais montadores que tinha em São Paulo, e a mulher dele era dubladora, minha amiga também, até hoje, ela é viva. E o cara, a gente fez um filme, a gente estava montando um filme, eu e ele, eu não me lembro, qualquer coisa assim, lá no Zankovski, na Liberdade, tá? E eu morava num hotel lá perto da Praça 15, ali na Rua A, na Praça Marechal, Praça Marechal Deodoro. Então, eu morava num hotel, porque eu morava em Mairink, e não tinha tempo para ficar, muita estrada, então tinha muito trabalho, eu morei um tempo num hotel e saía para casa no final de semana. Então, esse cara, esse montador, a gente pegava um ônibus quando a gente ia embora, e ele morava na Lapa, e ele era tão legal que eu parava ali na Praça Marechal para ir para o hotel, ele parava comigo para a gente ficar no barzinho, tomando ou uma cachaça ou um café ou qualquer coisa assim, e conversando. Ele era um cara ótimo. Um dia ele começou a falar gaguejando, entende? Ele falava as coisas gaguejando. Eu achei engraçado aquilo. Pô, o cara tá. Aí eu comecei a gaguejar para ele também, tá? E ele não riu nem nada, né? Mas tudo bem, foi embora. Depois eu fui descobrir que ele já destruiu a família, já estava mal. E, nossa, foi uma história longa, sabe? Mas assim, não sei de alguém assim, com exatidão, coisa assim. Não. Meus Pronto. amigos de cinema foram presos, 2 ou 3, nem eles sabem por que foram presos, entende? Tinha um cara, o Raul Calhado, tinha um cara que ele era diretor de fotografia, dirigiu um filme e era muito amigo meu. Ele fez muitos curtas comigo, entende? E esse cara, ele estava assim naquela fase de decidir uma religião para ele. Essa religião não é boa. Ele frequentava um monte de religiões aí e até que ele descobriu uma religião japonesa que foi fundada ali na Avenida Rio Branco, no centro de São Paulo. Essa religião chamava Perfeita Liberdade, tá? E ele entrou para conhecer o que acontecia lá dentro, e aí deram uma revistinha para ele, chamada Perfeita Liberdade. E ele saiu da igreja ali na Rio Branco e já foi tomar ônibus para ir para casa. Ele morava perto de Osasco. Ele com a revista debaixo do braço. Os policiais rondavam, passavam direto. De repente, um policial viu Perfeita Liberdade na revista. Já tirou ele da fila de ônibus, tá? E sem explicar nada. Levou o cara preso. Ele nem sabia porque ele estava assim, o que estava acontecendo. Entende? E a gente ficou sabendo depois, porque no dia seguinte o irmão dele foi lá na Boca, que não era de cinema, e foi na Boca com a fotografia do Raul. O cara não voltou ontem para casa, queria saber onde é que ele está. Alguém conhece esse cara? Todo mundo conhecia o Raul. Entende? Ninguém conhecia o irmão dele. Cara, o irmão dele foi em hospital, foi em IML, foi não sei aonde, foi na polícia, ele foi lá onde eles prendiam os caras que eram no DOI-CODE, e eles disseram que não estava, não sabe quem é o cara, ele estava lá, entende?
Ficou 3 ou 4 dias E por causa de lá. Uma uma revista revista que era religiosa, mas eles confundiram, acharam que, por o causa do policial, nome, acharam que tinha teor ideológico ali, né? mesmo quando ele chegou lá que foi preso, abriram e viram que era uma revista religiosa, não tinha nada a ver com. Mas, pô, já aprendemos mesmo, já fica aqui. Não foi torturado, mas ele ficou alguns Ah, dias guardado lá. Entende? Até que ele saiu com uma cara de besta e veio contar a história para gente, entende? Então, quer não, dizer, essas coisas aconteciam na época, mas comigo, diretamente, felizmente, pô, eu bom, tinha. ah, Eu pode tinha, falar. eu nem estava entrado no cinema ainda, fui para São Paulo em 66, eu estava trabalhando em banco ainda, e eu ia a pé, eu morava na rua Abolição, no centro de São Paulo, e o banco era no centro também, na São Bento. E para ir, eu ia a pé, passava pela Praça do Patriarca, e muitas vezes eu passei pela Praça do Patriarca e via aqueles tanques de guerra com jato d'água jogando nos caras. Eu achava aquilo divertido. Eu falava, pô, o que está acontecendo? Como é que é isso? O que é isso? Não sei o quê. Então, o pessoal, eles viam muita gente acumulada, eles jogavam água para dispersar, né? E eu passava aquilo, eu achava até meio engraçado, né? Quer dizer, eu sabia que a gente estava em ditadura, que não sei o quê, mas eu não me atinava para isso, sabe? Eu não era político, eu nunca fui político, eu nunca me meti nisso nem discuti, entende? Exatamente para evitar problemas. Porque naquela época, se você dissesse uma palavra que eles não entendiam ou entendiam errado, cara, você ia preso para saber o que tinha acontecido. Pois é. Bom, José Adalto Cardoso, eu acho que muitas histórias aí, né, muita coisa aí bacana. Acho que a gente poderia aqui continuar conversando aqui por horas e horas a fio, porque eu sei que tem muito assunto aí. Tem muito. Mas eu acho que por hora tá bom, né? A gente já Estou conversou falando muito. bastante, tá falando É, bastante. Foi muito bom. Eu queria te agradecer aí bastante aí pela sua participação. Acho que foi obrigado. muito legal, muito assunto bacana, muitas histórias curiosas. Ah, e antes da gente terminar, ó, é o seguinte. Para quem não sabe, existe um livro, uma bio... Biografia. Vou voltar. Aí, ó, para quem não sabe, existe uma biografia, tá vendo, ó, de José Adalto Cardoso, um É. livro que foi publicado já. Quando que foi publicado? Já faz algum tempo, né? 2015 foi publicado 2015 foi por publicado um editora lá. livro. Isso. Foi do o Alexandre Aldo Neves, né, que te procurou, quis escrever um livro biográfico sobre a vida do José Adalto Cardoso. A gente vai deixar o link na descrição para quem quiser tiver interesse em estar adquirindo esse livro, aconselho muito. Bom, pelo o assunto aqui, vocês já tiveram uma ideia né, do monte de história que esse homem tem para contar, né? Então, É, quem tiver interesse em saber mais histórias dessa época da boca do cinema, né, histórias de essas aventuras filmográficas, então aconselho a adquirir o livro, que vai ser, vocês não vão se arrepender, tenho certeza disso, tá? Então o link está na descrição aí para quem quiser adquirir o livro, tá? E, enfim, queria muito agradecer e que pode dar suas considerações finais aí, então. não, eu só espero que você me chame logo. Eu vou lembrar mais algumas coisas. E vou contar, tem muita história. São muitos anos de cinema e muita história para contar, tá? Legal. Algumas eu esqueci, algumas já não, algumas não são pertinentes, algumas não pode contar, mas eu tenho muita coisa ainda para contar, tá? Não, Estou beleza. aguardando aí uma nova Vamos, chamada. Boa vamos. sorte com o teu podcast e, na medida do possível, estou colaborando aí, tá bom? Então tá bom. Vamos sim, vamos ter a segunda rodada aí. Então é Vamos, isso. vamos Valeu, terceiro. obrigado. E obrigado também para você que ficou até agora assistindo aí. E a gente se vê no próximo vídeo aí, no próximo episódio do Cinecast também. Tá bom? E se você gostou, ó, não esquece de dar o joinha aí e compartilha com seus amigos e também se inscreve no canal se você não é inscrito. Beleza? Então, um abraço, até o próximo vídeo.